pregar hoje. Vamos ficar em pé, me ajudem a receber com alegria nosso irmão Anderaine Nobre. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe as nossas vidas. Coloque a mão no seu coração mais uma vez, antes da gente sentar. Pai, obrigado, Senhor, pelas vidas aqui entregues. Obrigado pelas famílias aqui representadas. Obrigado por esta comunidade. Obrigado, Senhor, pelas vidas que nos assistem de casa, que estão, Senhor, adorando juntamente conosco. Que o Teu favor, o Teu amor nos alcance, a Tua misericórdia, Senhor, estejam na nossa mente e no nosso coração. Que nós possamos viver uma novidade de vida. Que nós possamos nos ver, nos mover, Senhor, como bem mais que vencedores, como é o propósito, Senhor, desta reunião de adoração. E que o Teu Espírito, Senhor, nos traga, Senhor, alento, nos traga edificação, consolação, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tome seu assento, meus amados. Se vocês puderem acompanhar comigo, o texto que encontra-se em Lucas, capítulo 22, nos versículos 63 até o 71. Eu vou ler na versão Almeida Revista e Atualizada, que é sobre o finalzinho do ministério de Jesus. Eu gostaria de comentar alguns aspectos interessantes a respeito dessa passagem, que encontra-se em Lucas 22, a partir do 63 até o 71. Diz assim o médico Lucas: os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. 66. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e os conduziram ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vos disser, não acreditareis. Também, se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis. Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo, tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Então esse texto ele fala sobre o finalzinho da vida de Jesus, logo quando ele foi preso, quando ele foi levado perante Anás e Caifás, os sumos sacerdotes, para ser interrogado a respeito das loucuras da pregação que ele estava realizando no meio daquele povo, da revolução que ele estava causando em meio à população de Israel, tanto da Galileia quanto da Judeia. Jesus foi um homem que trouxe problemas, que trouxe inquietação naqueles sacerdotes que estavam sedentos por poder, estavam felizes em equilíbrio com o poder romano, que tinha concedido para eles a possibilidade de continuarem sendo líderes em Israel. Mas Jesus chegou pregando uma subversão aos olhos dele, dizendo que nós deveríamos amar o nosso inimigo, que nós deveríamos nos sujeitar aos nossos algozes, pregando e curando o evangelho do reino, dizendo: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E o que mais causou inquietação foi quando Jesus ele olhava para os escribas e fariseus e dizia: vocês pregam leis difíceis demais para o povo, vocês impedem que eles vão para o céu, vocês não entram e nem deixam que eles entram por causa das suas regras, das suas milhões e milhões de coordenações, de exigências, de critérios, como lavar o copo, isso pode, isso não pode. E Jesus ele chega pregando um evangelho de simplicidade, ele chega pregando um evangelho de intimidade, de comunhão, e isso incomodou as estruturas, abalou as estruturas daquele tempo. E hoje não é diferente. A igreja ela tem sido um incômodo, tem sido uma pedra no sapato, tem sido um empecilho para a dominação, para o progressismo, para o avanço das ideias progressistas. Mas eu te digo, irmãos, que assim como Jesus ele era imparável,
E mesmo diante das acusações, mesmo diante das blasfêmias, mesmo diante da coroa de espinho, do chicote nas suas costas, dos pregos nas suas mãos, ele conseguiu ser vitorioso. E a igreja da mesma forma, mesmo diante das atrocidades que são cometidas contra ela, mesmo diante da morte dos seus missionários, né, dos seus mártires, mesmo diante dos decretos mandando que nós nos calemos, a igreja continuará crescendo, a igreja continuará florescendo, a igreja continuará dando testemunho de um poder que é maior do que o poder político, maior do que o poder econômico, maior do que qualquer poder, porque o Senhor é o nosso poderoso Deus, Ele é o nosso Jeová Jirê, Ele é o nosso Jeová Samá, Ele é o Jeová Rafá, Ele não tem limites. E por isso a sua igreja não tem limites, porque Ele falou que Ele daria poder para nós. Então nessa noite eu gostaria de trazer algumas meditações a respeito de Jesus. E J.C. Ryle, que é um teólogo norte-americano, a respeito desses eventos finais de Jesus, ele diz uma frase interessante que diz: na cruz um ladrão foi salvo, para que ninguém se desespere, mas apenas um, para que ninguém se iluda. E essa frase ela tem muita relevância a respeito daquilo que nós costumamos pregar, que a salvação ela não vem por obras, ela não vem por mérito, não vem por merecimento, não importa o quanto nós nos esforcemos para alcançarmos ou merecemos o favor de Deus. Não há, e a gente diz aqui na comunidade, né? Não há nada de tão ruim que você faça, que faça com que Deus te ame menos, mas não existe nada que você faça de virtuoso, de abençoado, de maravilhoso, né? De sacrificial, para que Deus te ame mais. Deus, Ele ama você na medida certa, e esse amor é imutável, esse amor ele não tem variação de humor de acordo com aquilo que a gente faz. Então por que é tão importante que nós nos aproximemos de Deus? Por que é tão importante que nós estejamos conectados, unidos com o que o nosso Senhor manda? Por que é tão importante nós darmos atenção ao que o pastor falou sobre a obediência, sobre o serviço, sobre o fato de nós atentarmos para os princípios cristãos? Porque isso nos garante, irmãos, nós vivermos o melhor da nossa história. Isso nos garante com que nós sejamos plenos, completos, que nós sejamos capazes, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Você não foi criado à imagem de um animal irracional, você não é diferente do que a teoria da evolução de Darwin diz, você não foi um micróbio que evoluiu para uma bactéria e enfim, para uma célula e depois evoluiu do macaco e do macaco chegou ao ser humano, não. Você foi modelado, projetado, idealizado e criado pelo Senhor, a imagem dele, porque lá no Éden, lá no início da criação ele falou: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ei, você carrega a imagem de algo maior do que você imagina. Você carrega em você a semelhança de algo que é transcendental, algo que é imaterial, algo que não é apenas dessa matéria, desse terreno. Você carrega a imagem do amor de Deus no seu coração, na sua vida. E essa imagem, e essa característica, e essa identificação com Cristo, ela é revelada, irmãos, quando nós nos derramamos diante da presença de Deus. Diante deste sacrifício de Jesus, que diz lá em João, que Ele veio para dar vida e vida em abundância. Mas para que isso fosse necessário, para que isso fosse concretizado, para que essa vida que você espera ter em abundância, em plenitude, em felicidade, sem escassez, né? E eu não estou dizendo sem problemas, mas eu estou dizendo com a vitória sobre os problemas. Ela foi concretizada no sacrifício de Jesus. Porque Isaías 53 diz que pelas suas pisaduras nós somos sarados, que as suas feridas e as suas chagas e o seu sofrimento nos trouxe alívio, nos trouxe paz. E porque Jesus sabia que Ele precisaria passar pelo tormento, porque Ele sabia que Ele precisaria passar pela cruz, pela morte sacrificial, Ele não hesitou em nenhum momento. Porque Ele olhava para mim e para você da cruz, irmãos, desde a eternidade. Porque a Bíblia também diz
que o Cordeiro foi morto desde antes da fundação do mundo. Ei, esse propósito e esse plano da salvação, de resgatar você do mundo das trevas, mas não apenas isso, para te dar alegria, para te dar contentamento, felicidade, paz de espírito, já estava planejado por Deus antes da fundação do mundo. Antes do primeiro homem, da primeira mulher caírem no Éden, Deus já sabia que Ele enviaria o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não pereça, mas tenha vida eterna. Ei, você é um destinatário da vida eterna. Você é um alvo da eternidade junto com Deus, em uma eternidade sem sofrimento, sem lágrimas, sem luta, sem choro, porque a Bíblia diz que dos nossos olhos o Senhor enxugará todas as lágrimas. E essa redenção, esse processo, irmãos, de estabelecimento de paz, e uma paz sem fim nas nossas vidas, começou na cruz do Calvário, quando Ele voluntariamente se entregou. E um pouco antes disso, já sabendo da sua morte, Ele diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Ei, você pode estar nos acompanhando e ter chegado aqui com um fardo que você considera pesado demais, o fardo da ansiedade, o fardo da depressão, o fardo do desemprego, o fardo do divórcio, da separação, da doença, da incapacitação física. Ei, mas quando você deposita, irmãos, essas ansiedades, essas crises, esses problemas diante de Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Ele, como diz no filme lá, no livro, na verdade, O Peregrino, né? Aquele bando de fardo. Eu assisti o filme que o pastor mandou para a gente no grupo do CN Homens. Inclusive você homem, né, que não está no grupo, nos procure. Aqui está eu e o Lúcio aqui no grupo do CN Homens. A ideia é que a gente volte a fazer projetos. E ele mandou esse filme. E o peregrino, né, o cristão, na verdade, né, ele carrega vários fardos. E fardos pesados demais para que ele conseguisse carregar e causavam inquietação na sua alma. Mas quando ele coloca esses fardos diante de Jesus, irmãos, ele troca esse fardo, e quando ele chega diante da cruz no seu objetivo, os fardos eles desaparecem. Isso não significa que os problemas vão acabar, não significa que eventualmente você não passará por, obrigado aí por diminuir, não passará por uma situação de desemprego ou falta de saúde, mas significa, irmãos, que em Cristo Jesus, Ele nos dá a capacidade, a autoridade de vencermos essas tribulações. Ei, elas não são grandes demais diante do Deus que nós servimos. Por isso a gente também estimula, né? Quando você estiver com um problema muito grande, mostre a esse problema o tamanho do seu Deus. Ao invés de ficar mostrando para Deus o tamanho do seu problema, profetiza sobre essa situação, como diz em Ezequiel 37, né? Profetize sobre os ossos secos. Você carrega a imagem e a semelhança de Deus, de um Deus que é poderoso. E esse mesmo Deus poderoso se fez carne, habitou entre nós, morreu de uma forma agonizante, irmãos, para que fosse restaurado na minha e na sua vida a confiança de que você não está sozinho. Você não caminha pelas suas próprias forças, você não anda pelas suas próprias forças, você não vive pela sua própria capacidade, inteligência ou esforço. Você vive pelo caminho que Deus, Ele te encaminha. Pelo caminho que Deus, Ele propôs para você, a carreira que nos está destinada pela fé, como diz Paulo. Portanto, não nos desviemos da nossa carreira. Continuemos batalhando a nossa fé, fazendo com que o Espírito Santo, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Ele nos ajude, nos consolando, nos fortalecendo, nos motivando diante das tribulações. Ei, 2022, eu já falei isso, ele é um campo aberto, irmãos, é um campo florido, é um campo verdejante, com pastos maravilhosos para você e para mim. Mas enquanto nós estivermos olhando para trás, olhando para os problemas que nos afligiram, pelas perdas que nos acometeram, nós continuaremos, irmãos, incapazes de prosseguir para o alvo. Jesus, ele morreu na cruz, ele foi zombado, ele foi chicoteado, ele foi esbofeteado, escarrado, para que nós, hoje, pudéssemos ter vida e vida em abundância. E você, nessa noite,
tem a possibilidade de viver uma vida plena em Cristo Jesus. E como a gente faz isso? Reconhecendo que a morte, o nascimento de Jesus e a encarnação nos traz comunhão. E quando nós olhamos para Cristo, irmãos, porque não tem jeito, a salvação, o único caminho para a plenitude das nossas vidas é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E quando a gente olha esse tanto de religiões que nós temos por aí, hinduísmo, né, budismo, shintoísmo, islamismo, enfim, esoterismo, todos esses ismos da vida, essas outras religiões, elas dizem respeito ao homem desesperado para buscar o transcendente. O homem buscando assustadoramente de todas as formas, através de sacrifícios, através de abnegações, através de muitos esforços, buscando o transcendente. Não é assim que a gente geralmente vê as religiões. O islamismo, por exemplo, em que o pastor acho que comentou aqui no domingo, como os muçulmanos, quando eles se convertem, eles são tão fervorosos no cristianismo, porque no islamismo eles são motivados e encorajados a se sacrificar, irmãos, a se, buscar desesperadamente o favor de Alá, ao ponto de dar a sua própria vida, e as religiões, geralmente, elas dizem respeito às pessoas indo em busca do divino, se esforçando para encontrar aquilo que lhes falta. Todos nós, irmãos, quando nascemos, nós temos algo que está nos faltando. E o que nos falta é justamente essa comunhão com Deus que foi perdida, no Éden, quando o homem e a mulher originários pecaram e eles se esconderam de Deus. Desde esse momento há um rompimento, na comunhão, na intimidade, no fortalecimento de relações entre nós e Deus, por causa do pecado. E as religiões, elas dizem respeito a isso. O homem esvaziado da sua imagem e semelhança, corrompido pelo pecado, buscando desesperadamente a restauração da sua condição anterior, da sua condição de plenitude com Deus. Mas a verdade do Evangelho, irmãos, e a verdadeira religião, é que o próprio Deus, Ele nos ama de uma forma tão poderosa, tão miraculosa, que a religião verdadeira é o próprio Deus, olhando para o homem caído e falando: eu não vou deixar você como está, eu não vou deixar você perecer, eu vou fazer o que estiver ao meu alcance, o possível e o impossível, para que você volte a ter comunhão comigo. Ei, Deus, Ele faz o impossível, irmãos, para que você tenha alegria na sua vida. Ele faz o impossível e Ele veio à terra, o próprio Deus se encarnou, para que você voltasse a ser feliz, para que você voltasse a ter alegria. Você nessa noite tem a capacidade de ser alegre, de abrir mão das suas debilidades, das suas incapacidades, depositá-las aos pés da cruz e dizer: Jesus, eu sou teu. E Jesus, Ele te dará em troca, irmãos, a paz que o mundo não pode tirar. Jesus, Ele disse isso: eu vos deixo a minha paz vos dou. E não dou como o mundo dá, porque a paz do mundo ela é efêmera, ela é passageira. Mas nessa noite eu quero te estimular e encorajar a buscar em Jesus uma paz que o mundo não pode tirar. Uma paz que as contingências, como aqui foi dito aqui acho que no início, sobre o Covid, sobre a influenza A, H3N2, nada disso, irmão, será suficiente para tirar a sua paz de espírito, se em Cristo Jesus você estiver firmado. E Ele diz que se nós estivermos em Cristo, de maneira nenhuma Ele lançará fora. E para caminhar já para o fim a respeito dessa reflexão, a encarnação de Jesus, quando Ele veio ao mundo, lá em Lucas capítulo 1, versículo 31, diz sobre a encarnação, dizendo que a virgem concebeu. E por que Jesus, qual foi o propósito de Deus encarnado? Quando Ele encarna para nos dar comunhão. Repita comigo: comunhão. A encarnação de Cristo, a encarnação do Messias ungido, porque Cristo ou Messias, as duas palavras elas têm o mesmo significado e significam ungido. Tanto Cristo no grego, como Messias ou Mexia, no hebraico, significa ungido, que é aquele que foi esperado para restaurar as coisas do homem com Deus, a verdadeira religião. E quando Jesus encarna, Ele veio com o propósito de nos trazer comunhão,
para que nós não nos sentíssemos mais sozinhos, para que nós não nos sentíssemos mais isolados, para nos mostrar que Deus tem empatia por nós. Tanto que em Ezequiel capítulo 34, versículos 11 e 12, o próprio Deus ele diz para mim e para você: pois assim diz o Senhor soberano, eu mesmo procurarei minhas ovelhas e as encontrarei. Serei como pastor que busca o rebanho espalhado, encontrarei minhas ovelhas e as livrarei de todos os lugares para onde foram espalhadas naquele dia de nuvens e escuridão. A encarnação de Jesus foi para reunir o povo dele, que estava espalhado em vários lugares, em várias situações, sabe? Na prostituição, as ovelhas de Israel, que somos nós, o novo Israel, espalhadas no vício das drogas, espalhado na mentira, no roubo, as ovelhas perdidas e entregues nas prisões, nos prostíbulos, nos hospitais, sabe? Nas falsas religiões. Aqui diz que a encarnação de Cristo foi para unir as ovelhas de Israel, unidos no mesmo propósito. Ei, você foi tirado do lamaçal onde você se encontrava, você foi tirado do contexto de pecado, de perdição, de tristeza, de depressão onde você se encontrava, porque a encarnação de Cristo diz que Ele é o bom pastor, e Ele nos reúne no amor dEle, e no amor dEle nós somos curados, sarados, vivificados, nós estamos em comunhão. Comum união. Então a encarnação ela serviu para isso. E Jesus, na sua vida, como diz em Lucas capítulo 1, versículo 80, vai dizer que ele crescia em graça e em sabedoria. Essa comunhão foi dada no ministério de Jesus, quando ele estava com os seus discípulos, quando ele realizava milagres, quando as multidões o seguiam, sedentas por um Deus que nos dá intimidade. Essa comunhão foi dada na encarnação. E aí nós vemos o segundo ponto, a morte de Cristo. A morte nos traz redenção. Repita comigo, redenção. Se a encarnação nos trouxe comunhão de volta com Deus, a morte de Cristo na cruz, essa que nós lemos, nos traz redenção. Porque diz em Hebreus capítulo 8, versículo 12: e eu perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Se a encarnação de Cristo nos traz a comunhão, a morte de Cristo na cruz, ela cumpre o requisito para que nós sejamos considerados por Deus justificados. E ele continua dizendo, acrescenta em Hebreus 10, 17: e nunca mais me lembrarei de seus pecados e seus atos de desobediência. E em Miqueias capítulo 7, no versículos 18 a 20 diz: que outro Deus há semelhante a ti, que perdoas a culpa do remanescente e esqueces os pecados do que te pertencem? Não permanecerás irado com o teu povo para sempre, pois tens prazer em mostrar teu amor. Voltarás a ter compaixão de nós. Isso é o próprio Deus, irmãos, falando para mim e para você, sobre a morte de Jesus e os efeitos dela. E ele diz: pisará nossas maldades sobre teus pés, e lançará nossos pecados nas profundezas do mar. Aleluia. Tu nos mostrará tua fidelidade e teu amor, como prometeste há muito tempo a Abraão e a Jacó, nossos antepassados. Ei, Deus em Cristo Jesus estava nos reconciliando com Ele, apagando a dívida que estava escrita sobre as nossas vidas. Sabe aquela acusação que pesava sobre você, dizendo que você não presta, que você não vai para frente, que você não tem condições de ser feliz, que o seu passado te algema a uma condição ínfima e de subserviência? Ei, em Cristo Jesus, essas condenações elas foram rasgadas, pregadas na cruz do Calvário, para que você fosse chamado por um novo nome: sacerdócio de Deus, nação santa, povo escolhido. A redenção, ela veio através da morte de Jesus na cruz, de forma que o peso do pecado já não pesa sobre nós, as acusações do inimigo, elas já não têm peso sobre as nossas vidas, as tribulações, elas são pequenas demais, diante do peso da glória de Cristo sobre as nossas vidas. Por isso nós podemos dizer que somos mais do que vencedores, porque a nossa vitória não está garantida na força dos nossos braços, na capacidade das nossas pernas, no nosso intelecto.
Não, a nossa vitória está garantida em Cristo Jesus, que morreu como um cordeiro, mas ressuscitou como leão da tribo de Judá. Aquele cujo brado, irmãos, afasta, aplauda o Senhor. Daqui a pouco o pastor vem falar, né? A metralhadora não para. Eu vou melhorar em nome de Jesus. Até um dia eu ainda aprendo a dar pausa na meditação. Mas, aleluia. Mas, caminhando para o fim. Amém, vocês são maravilhosos, eu amo vocês, viu? Salmo 51, versículo 7 e 8. Purifica-me da minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite-me que eu exulte outra vez. O rei Davi, ele diz no Salmo 51, que a esperança da redenção, do perdão e da cura não estava na sua própria capacidade, mas estava em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus. E hoje na minha meditação, no devocional diário, inclusive essa mensagem veio a partir disso. Gênesis capítulo 22 fala sobre Abraão sendo solicitado por Deus para sacrificar os seus filhos. Vocês conhecem essa história, né? Abraão, ele é chamado por Deus e diz: Abraão, sacrifica-me teu filho. E Abraão, eu vou até ler, irmãos, porque eu fiquei impactado com essa passagem, né? Gênesis capítulo 22, no versículo 6, né? Na verdade no 7. Quando Isaac disse a Abraão, seu pai, meu pai, respondeu Abraão: eis-me aqui, meu filho. Gênesis 22, versículo 7. Perguntou-lhe Isaac, né? Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Fica imaginando ali, né? Abraão e o seu filho Isaac chegaram até o pé do monte, os servos ficaram para trás e falaram assim: ó, agora vai eu e meu filho, vocês ficam aí. Aí Abraão botou a lenha, botou as coisas nas costas de Isaac e falou: vamos embora, meu filho, subiu o monte. E aí quando ele estava chegando, eu acho que Flávio José felicita que Isaac estava por volta de 25 anos, alguns teólogos dizem menos, ele era um adolescente com 16, mas Flávio José, que é um historiador judeu da época de Jesus, diz que ele tinha 25. E ele vira e fala: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí imagina o olhão de Abraão regalando assim, falou: lascou, né? Deu ruim. Tem até uma canção que fala muito isso, né? Um falando com o outro. E ele diz: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Abraão, nesse momento, ele estava com seu coração amedrontado. Ele estava aflito com o pedido de Deus. Mas ele não titubeou, ele não refugou, ele não esmoreceu diante do pedido de Deus. Porque ele sabia, irmãos, que era melhor obedecer do que sacrificar. Se bem que aquele tinha que obedecer sacrificando, né? Mas ele em nenhum momento, irmãos, embora o seu coração estivesse sangrando, provavelmente, de ter que sacrificar seu próprio filho, ele foi um profeta ao profetizar que Deus proveria para si um cordeiro. Deus não proveu apenas para si um cordeiro. Deus proveu para Isaac, para a descendência de Isaac. Deus proveu um cordeiro para a minha e para a sua vida, para que nós não precisássemos pagar os pesos dos nossas transgressões, dos nossos pecados, das nossas culpas. Deus proveu para si um cordeiro imaculado, sem pecado, para que nós pudéssemos ser chamados por Deus de justificados, santificados. E por fim, a ressurreição. Ele primeiro encarnou para nos dar comunhão, morreu para nos dar redenção, mas se não fosse a ressurreição, nós não teríamos propósito. Jesus lhes disse, quando ele ressuscitou: vão ao mundo inteiro e anunciem as boas novas a todos. Os seguintes sinais acompanharão aqueles que creem: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes sem correr perigo, se beberem algo venenoso não lhes fará mal, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Quando Jesus nasceu, ele veio para nos dar comunhão. Quando ele morreu, ele nos deu redenção, justificação, santificação. Mas quando ele ressuscita, ele nos dá propósito. Repita comigo: propósito. Ei, esqueça
a sua vida de pecado. Esqueça a sua vida de derrotas. Esqueça a sua vida sem propósito, sem destino. Você, a partir da ressurreição de Cristo e a aceitação desse propósito na sua vida, você tem o propósito de ir às nações e proclamar através da sua vida o poder de Deus na sua vida, na sua história. Ele te dá e nos dá a capacidade de falarmos novas línguas. Isso quer dizer, irmãos, que eu vejo pessoas viajando para o exterior, sendo missionários, profetas. Deus nos dá a capacidade, irmãos, de pregarmos a toda criatura, expulsar demônios. Sabe aquele demônio que aflige a sua mente, aflige a mente da sua família? Deus, Ele te dá a capacidade e o propósito nessa noite de profetizar a mudança de estação, a expulsão de demônios, a mudança de chave, a mudança de cenário na sua família, na sua vizinhança, no seu local de trabalho. O propósito de Deus, Ele veio através da ressurreição, porque Ele diz, mais uma vez, Pai seja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Assim como Deus enviou Jesus para trazer vida e vida em abundância para as pessoas que estavam perdidas naquele tempo e no nosso tempo, Deus envia a mim e a você para levarmos as boas novas de Cristo, para que nós sejamos luz em meio às trevas, para que nós sejamos a solução desse mundo caído, porque Ele diz, então soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, eles serão perdoados. Se não perdoares, eles não serão perdoados. Ei, nós igreja, nessa comunhão, nós temos autoridade para dizer aos ventos, aquietem-te, para dizer ao mal revolto, acalmem-se, para dizer a situação contrária à nossa vida, a essa pandemia. Ei, pandemia, você pode estar desesperando o mundo, mas nós não seremos desesperados, nós não seremos abatidos, nós não seremos destruídos, como diz Paulo em 2 Coríntios capítulo 14, salvo engano, né? Abatidos, mas não destruídos. Ei, igreja, nós estamos aqui reunidos para dizermos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Nós estamos aqui reunidos para dizer que em Cristo nós somos, aleluia, aplauda o Senhor, para dizer que em Cristo nós somos sarados. Se coloque de pé nessa noite. Eu já terminei essa mensagem, mas era isso que Deus queria dizer para você. Ei, você primeiro não está sozinho, você está em comunhão porque Jesus nasceu, o próprio Deus se fez carne. Você não está numa vida de transgressão, de pecado. Você não é, aquilo que os outros dizem de você ou aquilo que Satanás diz de você, porque Jesus morreu e na morte dele nós alcançamos redenção. E você também não está perdido, sem solução, sem saída, porque na morte de Jesus Ele te deu propósito. E como nós vivemos o nosso propósito, nosso pastor Jetson diz, você alcança o seu propósito servindo. Sirva no seu local de trabalho, sirva na sua igreja, obedeça e agradeça. Sirva, obedeça e agradeça. Esses são os pilares para você viver o seu propósito. Obedeça aquela autoridade que está acima de você, o seu chefe, o seu professor, a sua mãe, o seu pai, a sua mulher, no caso dos homens. Estou brincando, irmãos, nós estamos equiparados ali, né? Mas sirva as pessoas que estão ao seu redor, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu local de estudo, enfim. E por fim, seja grato, porque a gratidão, ela nos dá um novo nível de autoridade em Cristo Jesus. Então, nessa noite, que nós possamos aprender que nós não vivemos sem propósito, que nós não somos perdidos e pecadores, nós somos santos em Cristo Jesus, buscando e fugindo do pecado. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Vamos adorar mais um pouco a Deus nessa noite. O Cordeiro